Oi, Si, boa Alô, boa noite. noite. Nosso primeiro 30 minutos de colo de Lucy. Delícia! Preparada? Nunca! Vamos nos preparando ao longo do caminho. Isso Ô, mesmo. Si, para começar, eu acho legal assim, você falar da sua trajetória mesmo. Você tem 26 anos de experiência na clínica. Conta pra gente como foi esse seu início, se você já começou com criança, se com criança e adolescente, a partir de quando foi? Conta pra gente. Bom, acho que desde que eu decidi entrar na faculdade de psicologia, eu queria trabalhar com criança. E então, conforme eu fui fazendo os estágios na psicologia, eu fui focando nesse tema e fui trabalhando com isso. Quando eu vim para São Paulo, eu já comecei a atuar dentro da clínica infantil. E aí eu fui para clínicas multidisciplinares, trabalhei com fono, trabalhei com psico, trabalhei com TO, né, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. E meu encanto sempre foi trabalhar com as crianças. Mas a Aham, maneira de eu trabalhar com as crianças sempre foram as famílias, sim. que esse é o entrave. Uhum. Tá, bom, vamos lá. Hoje o assunto aqui é cada colo de luz, cada 30 minutos a gente vai trazer um tema. Hoje o tema é alimentação. Então vamos lá. Que tipo de queixa você mais recebe no consultório em relação à alimentação? A gente tem duas queixas. Duas queixas comuns, vai. A criança que não come e a criança que come muito. As duas têm a ver com a relação com a mãe. É, por que que eu tô falando dessa forma? Primeiro, porque, é, como diz o Winnicott, né, que é aquele autor maravilhoso que a gente gosta, é, tudo começa em casa. A relação com a comida do bebê vai começar no peito da mãe. Vai começar na na amamentação, na relação com a mãe, porque a alimentação não é só fisiologia, não é só comer, Sim, né? A alimentação é muito mais do que isso. Alimentação é relação. Então, cada vez que a criança chega com uma queixa, ou que a família chega com uma queixa de alimentação ruim, seja lá hiper ou hipo, a gente entende aí que existe uma relação atravessada por uma complexidade, né? sim, Atravessada por sim. uma culpa da mãe, atravessada por uma dificuldade da mãe estar junto, atravessada por uma dificuldade da mãe de alimentação, né? Porque é fato, quando a mãe se alimenta bem, quando a mãe tem possibilidade, não só financeira, mas de tempo, de é, olhar para si mesma. Conhecimento mesmo, né? Sim. Oi? Você travou, volta. De conhecimento, informação. Exatamente, exatamente. Mas, assim, não é só a informação, né? Não é apenas a informação. Porque as informações estão aí para todo mundo ouvir. Mas de que forma eu vou ouvir, né? De novo, aquilo que você Ah, fala. sim. Como que eu sou? Quais são as minhas referências? O que que eu faço nessa relação com a minha criança? Né? Uhum, Porque não basta eu querer alimentar bem, querer dizer para ele coma muito bem, se eu mesma não como muito bem, né? sim, É, sim. Cíntia, tenho uma dificuldade de comer abobrinha. Por quê? Minha mãe fez tanta abobrinha ao longo da minha vida que eu falei, ai, não, pelo amor de Deus, abobrinha não! Outras pessoas vão ter outras dificuldades. Porém, eu já ouvi relatos de mães que, na primeira infância, dão apenas comida da mesma cor para a criança. Não apresentam uma diversidade no alimento, Uhum, né? uhum, Por isso que eu digo que é a relação que precisa ser investida. É essa uhum. mãe que precisa ser responsável. E quando eu falo responsável, não é
culpada e nem culpabilizada. Quando eu digo responsável, é aquela mãe que se torna consciente do processo alimentar do próprio filho. É aquela mãe que se torna consciente de que ela precisa se regular emocionalmente para ajudar a criança a comer. Porque se ela não se regula emocionalmente, essa criança também vai se desregular. Porque lembra, a criança e a mãe são muito grudadinhas, né? Eu aposto que o Tiago, quando você fica muito nervosa, mais ansiosa, mais estressada, ele também se desregula. E olha que ele é grande, né? Ele já tem Até hoje, 8 é anos, verdade. até hoje. Então, as mães precisam se cuidar, né? No sentido de olhar para si, de ter paciência consigo mesmas, de entender os próprios processos, compreender quem são para poder melhorar essa alimentação da criança, né? Porque, afinal de contas, não é só, de novo, né? Não é só alimentação, é tudo Uhum. junto. Eu Mas eu, tive uma situação com o Thiago que eu não sei nem até hoje o que aconteceu. Ele travou de comer e ele não comia comigo. O problema dele não era a comida. Ele comia com a minha mãe. Ele comia com a professora da escola, mas comigo ele não comia. E até hoje eu não entendi o que aconteceu. então, você sabe que isso é uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é interessante e que eu percebo algumas crianças fazendo isso, que é uma certa manipulação, né? Eu tive, só para dar um exemplo, eu tive uma professora que ela falava assim: a minha filha, bebezinha, ela troca de roupa com todo mundo. Ela coloca a camiseta com todo mundo, com o pai, com o vó, com o tio. Mas comigo ela faz escândalo. Tem. E eu entendo que tem duas questões aí, né? A relação com a mãe, que, ai, me dê mais atenção. É uma mãe que trabalha bastante. Então, me dê mais atenção, fica mais tempo comigo, né? É uma certa manipulação. Por outro lado, tem uma autora que ela também diz que Mas isso isso. destrói a mãe, sim. Oi? Isso destrói a mãe. Então. É Mas também difícil tem, demais. tem um oposto que diz assim: isso é uma forma de a criança dizer: é, cuida de mim que eu tô carente, né? Só com você eu me sinto segura. Só com Uhum. você eu me sinto bem o suficiente para fazer escândalo. Sim, tem esse Aquele lado. tem esse lado também, É. né? Que é importante de olhar. Por isso a mãe precisa entender ela mesma e precisa entender esse bebê, essa criança, para poder entender o que é que está acontecendo nessa relação, né? É, o Winnicott, ele disse, quando a gente olha para alimentação, né, a gente não está olhando apenas o prato da criança, a gente está olhando para a relação que se constrói aí, né? Portanto, Uhum. a gente não está apenas falando de é, colesterol, inanição, hiper ou hipofagia. A gente está falando de uma questão relacional. É claro que a gente precisa ver também as questões orgânicas. Sem dúvida, eu não estou Sim, tirando isso sim, da conta. sim. E quando eu falo de orgânico, eu também quero lembrar que tem as crianças que têm transtornos Seletivo. alimentares de fato, né? Seletividades alimentares. Essas crianças, as neurodivergentes principalmente, elas têm outras dificuldades que não apenas a orgânica gustativa, elas têm dificuldades neurológicas, né? E isso faz Uhum. toda a diferença. Agora que eu lembrei, tem um livro bem legal que é já mais pré-adolescente, que chama. Como é que chama? Normal? Isso normal? Depois eu trago ele aqui. É, ele é um menino que ele ouve o avô morrer. Então começa o livro ele ouvindo as batidas do coração do avô
falirem. E ele desenvolve um toque diante disso. E aí Hum, ele passa a comer apenas uma certa quantidade de alimentos e de determinadas cores, que são as cores que o avô gostava. hum, Então, percebe que o alimento, de novo, não é só uma questão orgânica, né? uhum, É toda uhum, uma relação que está aí junto, né? uhum. Dizem que sou louco. É esse o nome do É o livro. livro. Uhum. É esse o nome do livro. E o Doyle tá assim, ao contrário, é bonitinho. É, então, o quanto que essa alimentação é relacional. E muitas vezes as mães não percebem isso, porque elas ficam muito malucas diante do não alimentação e diante da é, hiperalimentação dessa criança, né? Então as mães precisam se regular e ajudar o filho a pensar, né? Só o último aspecto, prometo, para a gente passar para a próxima pergunta. É, Que a gente já entrou um outro- pouquinho, tá? Oi? Que a gente já entrou um pouquinho, mas aí você aprofunda um pouquinho mais. Porque você já Tá, falou um pouco do assunto, mas seria legal você aprofundar um pouquinho mais para a gente poder entender as diferenças lá dos neurodivergentes. Mas vamos lá. tá. É, tá, eu ia falar da questão de temporalidade. É, a alimentação também tem a ver com tempo. Se eu sou uma criança mais devagar e você, minha mãe, é uma pessoa mais agitada, né? Também essa diferença vai fazer diferença na alimentação, né? Então, o tempo da criança também precisa ser respeitado, né? Você faz isso de um jeito muito legal, que é assim, eu vou começar a dar o almoço para o meu filho 1 hora antes de a gente sair, para ele ter tempo de comer, né? A minha mãe, por exemplo, não desclassificando a minha mãe, muito pelo contrário, mas era o jeito que ela podia. A gente tinha 30 minutos contados no relógio para comer e sair, porque eu estudava em Guarulhos, né? Eu morava na Penha, quem conhece São Paulo sabe, né? A Penha, por mais que seja perto de Guarulhos, ainda tem uma estrada aí Trânsito. no meio, né? Então, é difícil chegar, né? Então, demorava para eu comer e ela me apressando. Então, a alimentação nunca foi um prazer. Só virou prazer depois de grande, né? E de que jeito vira prazer? Qual é a nossa relação, nós, mães, com a alimentação? Sim. Isso é extremamente importante. O que a gente come é o que o nosso filho vai ter estímulo para comer, né? Relação. Então, assim, se você come pouca fruta, aqui, o meu marido come mais, na nossa casa, meu marido come mais fruta, né? Mas também não é uma variedade de frutas. Então, o Thiago também acaba que não tem esse hábito, nosso filho não tem esse hábito. Então, é muito legal a gente ficar muito atento a isso. Eu quero muito que meu filho coma fruta, mas eu também não como, e aí? Né? Então, assim, tem o modelo, né? Você estava falando também sobre a questão do jiló, né? Que você falou, na minha casa eu não fui oferecida ao jiló, porque a minha mãe não gostava, então ela não me ofertava o jiló. Então eu não tenho nem como dizer se gosta ou não gosta, né? Numa situação dessa fica mais difícil. Uhum. Na minha casa a gente tinha o jiló e eu não gostava. Hoje é muito difícil eu fazer em casa. Né? Então, Aham. assim, acaba que é isso que a gente vai mostrando. Em casa, a gente comia muita fritura. Eu era super autorizada a colocar sal na comida. Então, chegava alface, eu enchia de sal. Não tinha essa preocupação, e eu não sei por conta de informação mesmo, né? Sim. Na ocasião. Então, eu comia, e aí depois é que eu fui aprendendo, já adulta, a fazer diferente. Então, assim, com certeza, quem está criando a gente, quem está educando a gente, na maioria das vezes, vai ser a mãe que vai estar olhando para esse tipo de coisa. É super importante que a gente dê o exemplo mesmo, né? A criança ela vai repetir qualquer pessoa, qualquer ser humano, ele vai repetir mais o que ele vê sendo feito do que o que estão falando para ele fazer. E com a criança não é diferente. Ou se você falou um pouquinho de crianças atípicas, né? Porque tem a questão da seletividade e tal. É, em caso de crianças que só comem um tipo de comida, né?
Pode até ser típica também, porque às vezes tem a questão da preferência e tudo, mas quais os impactos que você vê disso na mãe, na relação da mãe com esse filho, no comportamento que ela tem com esse filho que ela constrói ali por conta da alimentação? Acho que a primeira coisa que eu diria é, de novo, a culpa, né? A mãe se sente o tempo todo culpada por tudo que acontece com o filho, né? Sim. Só um segundo. Oi. Gatinho, quero comer. Então, o Astolfo é uma pessoa que ele É uma gosta de pessoa, participar, é uma pessoa. tipo, filho. É, então, primeira coisa é a culpa, é a sensação de culpa, né? É, quando essa mãe se percebe culpada, ela acaba, além de assumindo que ela não consegue, ela acaba tendo concessões para essa criança de modo até excessivo e desnecessário. Ela não consegue, isso pensando nos típicos, ela não consegue ofertar novos alimentos. Ela não consegue mostrar as possibilidades e as potencialidades de outros alimentos. As mães dos atípicos, elas ainda têm uma dificuldade maior, que é a neurodivergência, né? Que muitas vezes elas também são neurodivergentes, e aí elas têm seletividades e não conseguem, então, mostrar novas possibilidades para as crianças. O que eu diria é: tá bom, é verdade, existe uma dificuldade, existe uma seletividade, existe muita coisa aí, mas você vai se barrar na seletividade? Ou você vai fazer por onde experimentar, tentar de outros jeitos? Hoje de manhã eu estava com a nutricionista e ela me falou exatamente isso. Se não gostou de um jeito, tenta de outro. Se não gostou do ovo cozido, tenta o ovo frito, tenta o omelete. Mas não deixa de ofertar o alimento, porque o alimento é importante, né? Porque todos os alimentos têm a sua importância, né? Então, ele gosta de participar. Então, na medida em que a gente se destrava, a gente também consegue destravar a criança, por mais que ela seja neurodivergente. O processo vai ser mais longo, mas será possível, né? Senão a gente não teria tantas é, clínicas para crianças com neurodivergência, né? É possível transpor a dificuldade? Sim. É possível, por exemplo, sair do nível 3 para o nível 2. É possível sair do nível 2 para o nível 1, né? É possível, com bastante trabalho, a gente conseguir fazer com que a criança seja mais entendível e relacional. Ela autista, né? Eu tô pensando. Sim, e o papel da mãe nessa situação, se o que você diria para essa mãe buscar, o que ela precisa cuidar para que ela também não enlouqueça com essa seletividade e com essa preocupação, porque existe a preocupação da criança se alimentar e se alimentar bem, mas a criança tem uma trava, seja atípica ou não, é claro que com Uhum. atípico vai ser num nível hard de dificuldade, mas existe existem crianças, eu já ouvi falar de um rapaz que ele só comia, já adulto, e isso veio da infância, só comia pizza e tomava Coca-Cola. Assim, a família, não sei como é que era o tratamento, porque eu já conheci ele, um jovem adulto, mas assim, é algo que eu imagino que deve ter sido difícil para a família lidar. O que que você poderia, assim, dizer de orientação para essa mãe, para ela poder cuidar, talvez ela mesma enxergar outras possibilidades. Como que faz isso? Você tem Primeiro, alguma? eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu vou dizer, faça terapia. Acho que é a primeira coisa que eu falaria. Porque eu acho que na medida em que essa mãe se conhece, à medida que essa mãe se entende, e sabe o que que ela tá.
sentindo, pensando, o quanto que ela está ou não angustiada, ela consegue abrir para as possibilidades. De novo, a consciência, né? E de novo, ser humana consigo mesma, né? Que eu acho que isso é essencial. É verdade, existe a culpa, mas existe também a transposição da culpa, né? E é isso que as mães precisam trabalhar o tempo todo. Tá bom, o que que é culpa, o que que é responsabilidade? Né? A gente está o tempo todo falando a culpa, 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 mas não existe uma culpa, existe sim uma responsabilidade, né? Quais são as consequências se meu filho não comer X, Y, Z? Quais são as consequências se meu filho comer em excesso, né? É isso que eu preciso pensar enquanto mãe. Então, de novo, a consciência é a responsabilidade da consciência, né? E ser humana consigo respeitar os próprios limites, né? Como você disse, meu filho só come com a minha mãe e com meu marido. Tá bom, então eu vou dar para eles esse cargo, né? O dia que eu tiver que alimentá-lo, eu vou respirar e vou tentar ir no tempo dele. Eu não vou forçar uma alimentação. Uma outra coisa que eu acho que é interessante falar é a televisão. O quanto que muitas vezes as pessoas comem em frente à TV e não veem o próprio alimento. O quanto que tantas vezes, para facilitar o processo, acho que isso eu vou falar depois, né? Então eu vou segurar e vou falar. Quando a gente não vê o alimento, a gente não percebe o próprio corpo se alimentando. E na criança é semelhante, mas eu vou falar disso mais tarde. Então, outro assunto de live aí. Você falou sobre, em alguns momentos você acabou, a gente estava falando de seletividade até agora, mas quando a criança come muito, como que chega essa queixa para você e qual a participação da família, principalmente da mãe, que é o nosso foco aqui, nesses casos e como que a gente pode apoiar nessa situação? Então, é, a compulsão alimentar na criança, ela tem um sentido. Aliás, toda dificuldade alimentar tem um sentido. E isso é importantíssimo de dizer, né? E eu tô querendo dar um significado. Tô querendo dar uma mensagem, passar uma mensagem a partir da minha não alimentação ou hiperalimentação, né? Quando chega a criança que comeu ou que come em excesso, ela chega também por uma questão de bullying, ela chega também por uma questão de é, é, os índices, né, muito alterados, triglicérides, colesterol, tudo isso muito alterado. E com uma mãe assim muito ansiosa, muito aflita, muito nervosa, e que tantas vezes também não consegue participar dessa alimentação de uma forma saudável, né? De novo, eu estava falando do tempo, né? Essa criança que é hi- não é hiperfágica, eu não sei o nome, mas come em excesso, é, essa é uma criança que ela não tem noção do depois. Ela precisa de tudo agora, porque depois para ela não existe. Então, não é o que depois eu vou comer. Não é que daqui a pouco vai chegar e eu vou comer de novo. Não, eu só tenho esse tempo agora para comer. Então, eu vou entender que eu preciso comer tudo agora, senão depois não vai ter mais. É um animal com fome, né? Então, a gente precisa olhar para essa criança, olhar para essa relação com essa mãe e entender o quanto que essa mãe consegue dar o depois para essa criança. Dar o depois no sentido de segurança, né? Porque o tempo quem vai dar, né? O agora, o antes e o depois, é essa mãe no processo de alimentação, né? É, cara, parece que eu estou responsabilizando, culpabilizando a mãe aqui, né? Eu não estou culpabilizando, eu estou responsabilizando. Estou dando a ela as ferramentas que faltam
para que ela entenda quais são as dificuldades do filho, né? E é isso que a gente faz com o consultório, né? Mostra para ela, olha, quando ele era bebezinho, ele ficou muito no imediato. Ele tinha dificuldade de esperar a amamentação, né? E aí você foi dando para ele o tempo todo, né, essa comida, esse leite. Então ele ficou acostumado a não precisar esperar, né? Ou tem a mãe também que não conseguiu se conectar com esse filho. E aí esse filho não entendeu que essa segurança dessa mãe estaria lá depois, né? Esse apoio não teria. Ou se quando você fala em se conectar, como é que a mãe vai saber se ela está com uma boa conexão que facilite a alimentação? Sendo, no caso, a gente está falando de uma criança que come mais, né? Uhum. Quando eu falo de conectar, é, essa mãe se percebe, pelo menos foi isso que eu recebi no consultório, essa mãe se percebe olhando de forma mais ou menos empática para o próprio filho, né? Geralmente, uma mãe mais cansada, uma mãe com transtornos depressivos, né? Uma mãe com dificuldades de se olhar, se pensar, né? Então, quando ela tem dificuldade de se pensar, ela pensa menos ainda criança. Quando ela tem dificuldade de se olhar, ela olha menos ainda criança, né? O que acontece algumas vezes também é aquela mãe, aquela família que perdeu um filho antes desse filho, né? E aí cede todas as vontades dessa criança, com medo de perder. E esquece que esse limite necessário é também estabilizador. Isso que eu chamo de conexão, né? É essa percepção do outro. Esse não pode, pode, agora sim, agora não, daqui a pouco, né? Vou brincar aqui com você. O Astolfo, ele entende o daqui a pouco, mas ele insiste, né? Então, eu tenho mais dificuldade. Eu já sei que você ia falar. Já sei que você ia me julgar aqui dizendo: você é uma mãe que mima. É, e é isso, né? A gente tem dificuldade muitas vezes de não mimar, né? A gente tem dificuldade muitas vezes de dar os limites necessários. Eu estava lembrando que você me falou, eu não estava te julgando coisa nenhuma. Eu estava lembrando quando você falou sobre concessão desnecessária. Sobre o quê? Concessões desnecessárias. Sim, sim. Isso é uma coisa muito complexa, né? Porque na medida em que a gente faz é, essas concessões, a gente não permite uma alimentação mais saudável, né? Por exemplo, é, num almoço de família, a minha prima de 7, 8 anos come pão antes da refeição. E eu falo, para de comer pão, senão você não vai comer. E o pai olha para ela e fala, tudo bem, você pode comer pão. E ela me olha com aquela cara assim, tá vendo? Eu posso, meu pai deixa, né? Então, quanto que esse pai também não sabe dar limites para essa criança, né? E de fato ela não comeu por toda a comida. E não comeu, é. Deixou mais da metade no prato. Ô, Si, tá muito gostoso. Mas o nosso tempo tá no finzinho. Ai, meu Deus! Mas está muito gostoso, está sendo muito bom ouvir você com a sua experiência, com tudo que você tem para trazer para a gente. Você conseguiria falar um pouquinho até sobre o início? Então, assim, se a gente está falando de alimentação agora, a gente tem alguma conexão, só para a gente fechar rapidinho, uma conexão com a amamentação lá no início? Tá, você tá falando do aleitamento materno e da introdução alimentar. Isso. É, eu acho. Vou falar diferente, peraí.
É, a gente tem muitas informações na internet. Tem informação de mãe que é livre demanda, ou seja, dá o peito para a criança a hora que a criança quer, deixa a criança mamar onde for, não se preocupa com o próprio corpo, né? Dá o peito no meio do restaurante, no meio do shopping, né? Não se preocupa com essa relação, com esse tempo, né? Porque na hora que a criança está mamando, ela não está só mamando, ela está ali na primeira conexão com essa mãe, né? Então, esse jeito da criança estar mamando, se é em público, com todo mundo falando ao redor, essa mãe e esse bebê não vão estar conectados, não vão estar se olhando e se relacionando, né? Se namorando, se a gente pode brincar, né? Então, eu acho complicado quando se expõe demais essa amamentação, né? Nada de tabu em relação a isso, apenas relação. É, e acho que também a questão da livre demanda, dar o peito na hora que a criança quer, também dificulta a questão da temporalidade. Ela não vai ter pensamento e estrutura para pensar sobre o tempo, né? Então, eu posso esperar que daqui a pouco chega, e daqui a pouco realmente chega. Então, isso é muito importante. Assim como acontece na hora da introdução alimentar. Se eu dou o alimento na frente da TV, essa criança não vai estar pensando o alimento. Faz sujeira, faz muita sujeira, né? E muitas vezes é por isso que as mães não querem fazer uma introdução alimentar dessas, que a criança pode experimentar o próprio alimento, experimentar pegar na colher, né? Mas isso de ela poder experimentar o próprio alimento, experimentar a textura, o gosto, né? Se sujar inteira. Eu sei que as mães ficam loucas, né? Mas se eu não der essa possibilidade para essa criança não vai ter autonomia, né? Então eu tô me desgastando aqui para poder me poupar aqui, porque eu estou construindo um ser humano, né? É através da relação com a mãe, porque tudo começa em casa, já diz o Winnicott, não é mesmo? É através da relação com a mãe que essa criança vai se construir como sujeito. Ou através da relação com essa não mãe, com a mãe que ele fantasiou. Se é um cara de abrigo, né? Se é um cara que só cresceu com o pai, só cresceu com a avó, ele também vai ter uma relação com essa mãe interna que ele criou. Bom, se o que eu entendi aqui é uma coisa que eu achei super importante é essa questão assim da alimentação, ela vem sendo construída na relação desde muito novinho. Então, o que vai acontecendo no início dessa vida vai ter impacto no futuro. Então, pode ser que uma Perfeito. criança que coma muito ou que tenha seletividade, sem a gente considerar os transtornos, é, a gente precisa fazer a anamnese e verificar lá no início, e a mãe, no caso, precisa pensar direitinho, olha, como é que foi lá no início? Como que foi construído? Para ir verificar a possibilidade de fazer alguns ajustes. Exatamente. Então, tudo começa em casa. Se acabou. 30 minutos Puxa é vida. muito pouco, mas a gente vai Também conseguir, acho. tá bom? Também É, acho. Obrigada. obrigada pela sua disponibilidade, obrigada por você compartilhar o seu conhecimento, É um tá prazer. bom? E sua É um prazer experiência. gigante. É, Obrigadão. então, obrigada por todo mundo que estiver ouvindo. E espero que vocês gostem do conteúdo e que possam compartilhar com mais gente. E Beijo semana para que todo vem tem mundo. mais Escola de Semana que vem tem mais Escola de Lucy. Lucy. Beijo!